Qual a verdadeira língua que Jesus falava? Quando nós falamos da língua materna de Jesus, né, vem à mente de várias pessoas, lógico, o hebraico. Mas nós vamos ver aqui nesse vídeo que essa língua não era aí a principal língua de Jesus. A gente vai estar assistindo aqui então um vídeo da Israel com Aline, um canal aí que traz muita coisa interessante quanto ao contexto histórico, ao contexto bíblico. E isso pra gente, né, como cristãos, nos acrescenta muito, porque a gente entende um pouco melhor lá no local, né, onde a maior parte da Bíblia foi escrita. A gente aprende muita coisa do contexto histórico-cultural daquela época. E hoje a gente vai ver um pouco aí sobre essa questão da língua que Jesus falava. Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós estamos em Jerusalém para responder a pergunta que é a seguinte: afinal, que idioma Jesus falava? Era hebraico, aramaico, grego, latim? E nós vamos terminar o dia de hoje ouvindo as mesmas palavras que Jesus falou no seu idioma original. Então, se vocês estão preparados, vamos começar. Para responder a pergunta de que idioma Jesus falava, a gente vai se basear em pesquisas históricas, em arqueologia e, claro, na própria Bíblia. Jesus viveu a maior parte da sua vida na Galileia e lá no primeiro século o idioma predominante era o aramaico. Isso porque a partir do século 8 a.C., muitos povos vizinhos invadiram a terra de Israel e a Galileia, e por isso o idioma predominante passa a ser do hebraico ao aramaico. Então, nos tempos de Jesus, a maior parte da população falava o aramaico. Outra prova que nós temos disso são os livros de Flávio Josefos. Flávio Josefo foi um judeu que vivia na Galileia no primeiro século e ele nos deixa uma coleção gigantesca de livros. Um deles se chamam As Antiguidades dos Judeus. E nesse livro ele se refere ao idioma aramaico como nossa língua, porque é a língua que ele falava no dia a dia e também a língua que ele escreve todos os livros dele. Flávio Josefo, né, ele é muito utilizado aí por muitos até mesmo para mostrar, né, como prova da historicidade e da veracidade aí da existência de Jesus, porque ele cita aí em seus escritos, no período que Jesus estava vivendo, né, coisas que aconteceram que batem ali com a Bíblia, né? Então é bem legal essa referência dela a Flávio Josefo, porque de fato ele é bem utilizado no meio cristão. Que mais tarde vão ser traduzidos para o grego e mais tarde para outros idiomas, mas o idioma original de Flávio Josefos e dos judeus que viviam na Galileia no primeiro século é, sem dúvida nenhuma, o aramaico. Então, quando Jesus queria falar com as multidões, ele falava em aramaico. Então, imaginem o Sermão da Montanha, que tem ali milhares de pessoas ouvindo as palavras dele. Sem dúvida nenhuma, tinha que ser o aramaico, que era o idioma da maior parte da população. Mas eles não simplesmente falavam aramaico, eles falavam aramaico com sotaque galileu. Isso é interessante, né? Porque a Bíblia foi escrita, em sua maioria, em hebraico no Antigo Testamento e grego, né, no Novo Testamento. Algumas partes ali a gente tem também em aramaico, mas a predominância é do hebraico e do grego. E é interessante isso que ela fala, né? Porque ela está mostrando aqui, né, que o aramaico, ele era a língua mais utilizada ali no dia a dia das pessoas ali na época de Jesus. Sim, como hoje em dia no Brasil, o sotaque da Bahia é diferente do sotaque do Rio Grande do Sul, naquela época, o aramaico da Galileia e o aramaico da Judeia, eles eram diferentes. E a gente vê isso também na passagem com Pedro. Quando Jesus estava preso na casa de Caifás, do lado de fora da casa estava Pedro. E 3 pessoas diferentes vão e perguntam a ele: tu conhece Jesus, tu está com ele, e ele tenta negar sua relação com Jesus e ele nega ser galileu. Mas as pessoas que estão ali dizem: não, o teu sotaque te entrega. E assim a gente ouve pelo sotaque de Pedro que ele era galileu,
como está escrito no seguinte versículo. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E a própria Bíblia nos preserva frases ditas por Jesus e pelos seus apóstolos em aramaico, como por exemplo, Talita cumi. Quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ele diz a ela em aramaico, Talita cumi, que significa menina, te levanta. Também quando Jesus vai e ora ao Pai, ele chama ele de Abba, que é Pai em aramaico, e tantas outras expressões, como por exemplo, Maranata. Então, isso também são provas que Jesus e os seus discípulos falavam aramaico. Interessante que a Aline, né, ela utiliza ali do Novo Testamento, né? Ela não se prende somente ao Antigo Testamento, até porque, para quem não sabe, ela é judia, né? Mas ela trata de muita coisa ali do Novo Testamento, sem puxar, né, muitas vezes a sardinha para o judaísmo, a ponto de muitos acharem que ela é cristã, né? Mas não, ela não é cristã, ela é judia. Mas ela mostra tudo ali com uma certa imparcialidade que não fica ali tão evidente que ela é uma judia, né? Mas ainda assim ela consegue trazer um conteúdo que eu achei muito relevante mesmo para nós cristãos, até porque todo esse contexto bíblico, né, é relevante. Então, caso encerrado, Jesus falava aramaico e pronto? Não. Jesus, ele era poliglota. Ele falava também o hebraico e não há dúvida nenhuma disso. Por quê? Porque o aramaico era o idioma popular daquela época que o povo falava. Mas o hebraico sempre foi o idioma das escrituras sagradas e também do estudo. Vamos lembrar da passagem de Jesus com 12 anos no Templo de Jerusalém? Quando ele senta e discute com os sábios da lei, com os escribas, ele está falando com eles num nível muito alto de estudos e com conhecimento profundo das escrituras que eram em hebraico. Então, nesse caso, com os sábios da lei, ele falava em hebraico, e isso já com 12 anos. E nós temos outra passagem, quando Jesus entra na sinagoga em Nazaré, ele pega o livro de Isaías, que é um texto em hebraico, e ele vai ler em frente a toda a congregação. Isso quer dizer que ele não só falava hebraico, como ele também sabia ler e escrever. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E para tirar qualquer dúvida que sobrou, a gente pega o livro de Atos 26:14, que fala que Jesus fala em hebraico com Paulo. Isso quer dizer que ele fala em hebraico com Paulo quando ele se revela a ele, e depois Paulo vai até o povo de Israel e fala com eles, passa essa mensagem também em hebraico. Então, pessoal, a Bíblia nos conta que Jesus falava hebraico, aramaico, mas também ele falava. A gente vê como que Jesus ele falava em várias línguas e a necessidade dele falar essas línguas da época. O aramaico era necessário porque era a língua ali mais comum daquela época, então ele precisava falar o aramaico para se comunicar com a maioria das pessoas. O hebraico, né, é a língua original ali das escrituras do Antigo Testamento, então os estudiosos do Antigo Testamento e os judeus de modo geral precisavam saber o hebraico para ler as escrituras, né? Então a gente vê a necessidade de todas essas línguas, né, nessa época aí de Jesus. Provavelmente o grego. Por exemplo, um dos discípulos dele, um dos apóstolos, se chamava Shimon Bar Yoná. Vocês sabem quem é? Simão, o filho de Jonas. E ele vai mudar o nome dele de Simão para
Petrus, que a gente conhece em português como Pedro. Petrus significa pedra em grego. Quando ele fala sobre esta pedra, eu construirei minha igreja. Então ele conhecia pelo menos conceitos, algumas palavras em grego. E mais que isso, quando Jesus é levado a julgamento com Pôncio Pilatos, em que idioma eles vão conversar? Pôncio Pilatos, ele era o governador romano. Ele aqui governava em nome do César de Roma. Ele não era local e por isso ele não falava nem hebraico nem aramaico. Pôncio Pilatos sim falava latim e grego. E quando Jesus e Pôncio Pilatos conversam entre eles conversam sem ajuda de nenhum tradutor. E por isso a gente acredita que essa conversa feita entre os dois, ela aconteceu provavelmente em grego, provando mais uma vez que Jesus era poliglota e falava mais de um idioma. Mais um, né, idioma que era muito importante aí para a época. O Novo Testamento é escrito em grego, porque é considerado aí, né, também por muitos o inglês da época ali de Jesus. Até porque era o idioma aonde viram, né, que teria um maior alcance para os outros povos. Uma prova disso também se encontra na própria Bíblia, lá em João capítulo 19, a partir do verso 18, que diz assim: ali o crucificaram, com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade. E a placa estava escrita em hebraico, latim e grego. Então a gente vê, né, quão importante eram essas línguas da época, que eram as línguas ali mais utilizadas, e que por conta disso, né, a placa que eles colocaram ali em cima de Cristo tinha essas línguas aí que eram muito faladas. E eram aí as línguas que todos passariam de frente e poderiam entender. E com isso também, né, muitos falam que, de alguma forma ali, digamos que profético, Pilatos ali ao mandar escrever, fazer essa inscrição nas 3 línguas mais faladas daquela época, ele estava ali de alguma forma dizendo que o evangelho chegaria a todo mundo. E chegou, né? Até porque essa inscrição teve como objetivo de ridicularizar Jesus. Mas na intenção dos homens ridicularizarem Jesus, eles estavam falando uma verdade, de que Jesus de fato é o rei, e não somente dos judeus, mas de todo o mundo. Mas e aí, você já sabia disso? Então se você não sabia, deixa aí um like, se inscreva no canal e nos ajude a continuar com esse projeto para a glória de Deus. Esse foi o vídeo de hoje, um abraço e fiquem com Deus.